Olá, graça e paz. Estamos estudando a série Verdades Bíblicas. Já estudamos sobre bibliologia, sobre a teologia própria de Deus e estamos estudando cristologia, o estudo sobre a pessoa de Cristo. Já estudamos sobre a pessoa dele, que tem duas naturezas, a humana e a divina. Estudamos no último estudo sobre que Jesus é o tema principal das Escrituras e hoje vamos estudar sobre a humanidade de Jesus. Vários textos bíblicos vão apontar para nós que Jesus era perfeitamente humano, completamente humano, 100% humano. Como nós falamos no primeiro estudo, a pessoa de Jesus ele é uma pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. E hoje então vamos olhar alguns versículos que vão mostrar para nós a declaração de que Jesus era perfeitamente humano. Não há uma preocupação tanto das Escrituras em provar as coisas. Categoricamente elas provam, mas as Escrituras elas declaram, porque a declaração vem da pessoa de Deus. E em toda a história da humanidade, Deus nunca mentiu e não pode mentir. Então Deus não está preocupado em provar as coisas para nós. Ele declara, através da Escritura, as verdades que nós devemos conhecer. Paulo, quando escreveu em 1 Timóteo, versículo 2, é um texto que nós estudamos nos estudos anteriores, ele declarou a seguinte palavra: porque há um só Deus. Então nós estudamos sobre a pessoa de Deus, que há um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Paulo afirma essa verdade aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Então, apesar da Trindade ser um só ser com três pessoas, existe uma só pessoa que é o mediador entre Deus e a humanidade, que é a pessoa de Cristo Jesus, homem. Então aqui nós vamos de encontro à necessidade que somente, e o fato e a verdade de que somente Jesus é o mediador, porque ele tem essas duas naturezas. Ele pode então fazer o relacionamento, ele pode expiar o pecado da humanidade. Ele é o único suficiente para realizar a obra da redenção. Então, há um só Deus, há um só ser com três pessoas, e existem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a pessoa de Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina, e por ter essas duas naturezas, ele é suficiente para então realizar a obra da redenção, porque ele é tanto homem 100% como tanto Deus 100%. Então essa é uma necessidade divina, essa é uma verdade divina, que o nosso coração, tanto a respeito da Trindade como a respeito da kenosis, da união hipostática de Jesus, nós temos dificuldade na nossa mente pequena, na nossa mente contaminada pelo pecado ainda, nós temos dificuldade de compreender. Então, novamente, a Bíblia não está preocupada tanto em provar ou fazer com que a gente compreende, mas que nós saibamos e aceitamos e crendo em Deus, porque quem está dizendo isso é a pessoa de Deus, e ele tem toda a credibilidade, ele não pode mentir. Não sei se em algum momento da nossa existência, tanto aqui como a futura, nós conseguiremos entender esse grande mistério que é tanto a Trindade e a união hipostática de Jesus, que é a união da humanidade com a divindade numa só pessoa. Vamos ver alguns fatos que declaram para nós que Jesus Cristo então é plenamente homem, plenamente Deus, mas hoje vamos ver sobre a humanidade dele. Então Jesus Cristo, a Bíblia relata que ele teve um nascimento humano. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, Mateus relata o fato do nascimento de Jesus. Olha o que ele fala: o nascimento de Jesus foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos essa história, esse fato. Todo final de ano nós repetimos, até de forma com dramas,
essa história do nascimento de Jesus. Então Maria se achou grávida. Jesus não veio com os anjos, carregado pelos anjos e foi entregue para Maria adotar Jesus. Não, ela achou-se grávida, não de José, mas do Espírito Santo que concebeu Jesus no ventre de Maria. Então Maria se encontrou grávida desde o primeiro nascimento, dos primeiros meses, semanas, os primeiros meses, e a todo o desenvolvimento da gravidez até o 9º mês, aonde Jesus teve também um nascimento normal, natural, provando aqui, declarando aqui que ele é perfeitamente homem. Declarando que Jesus teve um nascimento humano, Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, o seguinte fato: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Paulo está falando dos judeus descende o patriarca, os patriarcas vieram dos judeus e também deles descende o Cristo. Jesus veio dessa linhagem dos judeus e dos patriarcas, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Olha só o que Paulo declara aqui para nós e afirma aqui para nós. Que Jesus veio, ele é descendente físico, natural dos judeus, dos patriarcas, segundo a carne. O qual, isto é, Jesus, é sobre todos. Ele é Deus bendito para sempre. Ao mesmo tempo que Paulo mostra que Jesus veio dessa linhagem de judeus e ele, segundo a carne, mas ele era antes já como Deus sobre todas as coisas. E ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. Ele tem direito, tanto na linhagem de judeus, dos patriarcas, mas também ele é o nosso Deus bendito para sempre. Então Paulo declara aqui não somente a humanidade, mas a divindade de Jesus. Continuando ainda, Paulo fala em capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, ele fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, o Filho que já existia sempre, não foi criado, que estava com Deus, estava em Deus, ele era o próprio Deus. Chegou o momento certo da história que nós podemos tirar algumas conclusões por que aquele momento em que Jesus nasceu era o tempo certo, isto é, a plenitude dos tempos. Tudo era o ideal ali para que Jesus Cristo viesse. Então, Deus enviou. Jesus não nasceu de um casal que educou, que foi bem educado, que teve uma história bonita e de repente se tornou um profeta, se tornou um mestre e Deus deu autoridade para ele. Não, ele já era, ele foi enviado por Deus, ele foi concebido por Deus e foi naturalmente concebido e se tornou, se encarnou e viveu como homem plenamente aqui no nosso meio. Então ele foi nascido da mulher, nascido sob a lei. Então depois dele que vai vir o ministério da graça. A lei aqui é que ele vem da descendência dos judeus. Além de ter um nascimento natural, que nós vimos esses textos que declararam, a Bíblia também relata que Jesus veio da descendência de Davi. Romanos 1, capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte: este evangelho diz a respeito a seu filho. Paulo não se envergonhava do evangelho e ele está falando então a respeito desse evangelho, das boas novas que Deus está enviando à humanidade. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então Paulo mostrando ali que Jesus vem, segundo a carne, trazendo sangue da linhagem de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 31, continua dizendo que Jesus veio da descendência de Davi. Você ficará grávida, então o anjo anunciando para Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então as instruções que Maria está recebendo, as declarações do anjo, preparando ela para tudo aquilo que iria acontecer. Então mostrando aí que Deus daria o trono de Davi. José era descendente de Davi, o pai adotivo de Jesus, mas Maria também é descendente. Então Jesus nasceu perfeitamente homem, mas não herdou
a natureza pecaminosa que vinha pelo sangue de José, mas ele é descendente de Davi porque herdou o sangue de Maria, então ele é da linhagem de Davi em duas ocasiões, tanto por José como também por Maria. Jesus também cresceu e desenvolveu naturalmente, teve um desenvolvimento normal, natural, brincou, se divertiu com as crianças ali. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Jesus era um garoto especial? Sim, era muito especial. Mas era natural, ele brincava, se divertia, convivia ali com os irmãos, cuidava dos irmãos, porque ele era o primogênito, era o mais velho, e não era um extraterrestre, ele viveu naturalmente, ele se fortalecia fisicamente e já começou a ajudar o seu pai desde pequeno. Ele enchia-se de sabedoria, então, através até do ministério de Maria como mãe, ensinando seus filhos a conhecer a verdade bíblica, e a graça de Deus estava sobre ele. Por quê? Essa bondade de Deus era satisfatória para com Jesus, porque ele não tinha pecado, e tudo que ele queria fazer era de acordo com a vontade de Deus. Então, quando ele atingiu os 12 anos, na normalidade, ele foi para Jerusalém com seus pais, e talvez tenha ido algumas outras vezes antes, mas ele vai lá e nós sabemos da história que depois os pais estão voltando, pensando que Jesus estava no meio da criançada, e depois de 3 dias perceberam, cadê Jesus? E tiveram que voltar rapidamente para Jerusalém e encontraram Jesus batendo um papo, aprendendo e ensinando ali as autoridades, os mestres da lei ali em Jerusalém. Então, Jesus ele começou a ser proeminente por causa que o pecado não tinha dominado a sua mente. Sua mente era muito mais esperta, mas ele viveu naturalmente como um garoto, como um menino, como um jovem, como um adolescente. Ele tinha corpo físico e também uma alma humana. Ele era perfeitamente homem. Então Lucas, que é o Evangelho, Lucas é um médico, é o único gentil que escreveu o Novo Testamento. Lucas é o Evangelho que mais fala sobre a humanidade de Jesus, o quanto ele era compassivo e empático com as pessoas, e quanto que ele veio buscar e salvar todos aqueles que haviam se perdido. Então Jesus sentiu nele, sem ter o pecado, ele sentiu as dificuldades que o ser humano tem. Então Lucas fala assim no versículo 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Jesus aqui tem o controle até da hora da sua morte, às 3 horas da tarde. Mas o texto aqui mostra a existência da alma, do espírito na pessoa de Jesus, da parte imaterial na vida, no ser de Jesus. Jesus era uma pessoa com 2 naturezas, a humana e a divina, e a humana tinha a parte material e imaterial. Ele era um ser humano perfeito, completo, nada faltando, a não ser o pecado. Então ali na cruz, Jesus entregou o seu espírito que voltou para Deus, então mostrando ali a sua perfeita humanidade. Então em João capítulo 12, versículo 27, também vai falar a respeito disso. Então Jesus ali, no Getsemane, ele fala, agora a minha alma está angustiada. Então o sofrimento estava lá nas suas emoções, no seu espírito, diante daquilo que iria acontecer. Mostrando que essa parte material, que é a inteligência, que é as emoções, estavam afetando o seu corpo. O homem é um ser holístico, ele é completo. E aqui o texto mostra isso. Então Jesus fala, a minha alma está angustiada. E o que direi? O próprio Jesus responde, Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Então Jesus, plenamente humano, tinha um corpo físico e uma alma humana. As angústias da alma afetavam o seu corpo chorou lágrimas, o suor se transformou em sangue, as lágrimas se transformaram em sangue, e Jesus ele tinha pleno conhecimento da sua missão, por que ele veio aqui na Terra, como homem se encarnando.
Continuando a ideia de que Jesus tinha corpo físico e alma humana, em 1 João capítulo 1, por causa dos gnósticos que estão tentando prejudicar a igreja, João declara algumas verdades aqui. Veja que João, ele quase cita algumas ideias ali do Evangelho, do capítulo 1 do Evangelho que João escreve. Olha o que João escreve aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. É quase a mesma ideia do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, João fala, o que era desde o princípio? Quem era desde o princípio? Jesus. Ele não foi criado, ele sempre coexistiu com o Pai e com o Filho. E João fala, o que ouvimos dele no Antigo Testamento. E ouvimos dele, da própria voz dele aqui. O que vimos com os nossos próprios olhos. Ele não foi uma miragem. O João está falando que os olhos viram aquilo que Jesus era. O que contemplamos, isto é, olhando, ficamos olhar fixo nele, não foi somente uma fotografia que veio, mas tivemos convivência com ele. E as nossas mãos apalparam. Então João está falando, ele não era um fantasminha, não era um holograma, mas tocamos nele, convivemos, esbarramos nele. E ele era a respeito, ele é o verbo da vida. Então João novamente dizendo aquela ideia do Evangelho capítulo 1 até o versículo 11, que Jesus é o verbo, é o princípio, ele é o verbo da vida, aquilo que está em Deus, ele é a ação, ele é aquilo que criou todas as coisas. E pelo qual todas as coisas vieram a existir, todas as coisas são sustentadas por ele. Então esse Deus Todo-Poderoso, Criador, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é Jesus que conviveu e comeram com ele, andaram com ele, dormiram ao lado dele, as mãos apalparam, eles contemplaram tudo aquilo que ele falou e disse. Então João declara essa verdade para nós. É o testemunho de João a respeito de quem foi Jesus, que ele tinha um corpo físico e uma alma humana. Jesus foi limitado ele foi sujeito às limitações físicas. Como ser humano, ele abriu mão de alguns atributos que ele tinha e conviveu plenamente. Em alguns momentos ele vai se revelar também como Deus, na transfiguração, andando sobre as águas. Então ali nós vemos que as duas naturezas, a divina e humana, coabitavam sem uma prejudicar a outra, sem uma trazer problemas uma com a outra. E ele não era esquizofrênico, ele era uma só pessoa. Então, João capítulo 4, versículo 6 fala o seguinte: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta do meio-dia. Não me lembro aqui se esse fato aconteceu numa época de calor, mas se fosse uma época de calor, seria terrível estar ali ao meio-dia. A temperatura na Galileia, ali na Palestina, é muito alta. Nós conhecemos o quanto é impossível, nós já experimentamos o quanto é impossível, por exemplo, ao meio-dia você está em terreno descoberto. Então Jesus estava em viagem, caminhando, lugares íngremes, muito difícil a caminhada, o terreno era muito difícil, sem muita água, e ele chegou ali ao poço de Jacó, ele estava cansado da viagem. Então mostrando a perfeita humanidade de Jesus. Ele dormiu, ele bebeu, ele comeu, ele se cansou, ele chorou. Outro texto falando a respeito das limitações físicas de Jesus está lá em Mateus capítulo 21, versículo 18. Mateus escreve o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Já de manhã, na parte da manhã, Jesus mostra ali, fala a respeito de que ele estava com fome. Então não era um fantasminha, não era um holograma a respeito de quem era um ser humano, que ele era um ser humano. Lucas também fala novamente, versículo 44, no capítulo 22, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então Jesus mostrando aqui o colapso do corpo humano,
que é afetado pelas suas emoções, pelo seu interior, pela sua alma, e acaba sofrendo isso que Jesus sofreu. O suor se tornando como gotas de sangue. A ciência explica isso. E também na cruz várias coisas que Lucas vai relatar são relatos médicos, científicos, do que pode acontecer com um ser humano que é colocado sobre muito estresse, sobre muito sofrimento. Então Lucas mostra para nós categoricamente que Jesus estava sujeito às limitações físicas porque era um ser humano normal, completo. Jesus também tinha uma certa limitação intelectual. O Criador, aquilo que é tratado no livro de Provérbios como a sabedoria, né, a própria Sofia, Jesus é a sabedoria encarnada. Ele encarna a sabedoria. Ao mesmo tempo, quando viveu como homem, ele ficou sujeito, ele se autossujeitou como Deus encarnado a uma certa limitação intelectual. Lucas narra a juventude de Jesus no capítulo 2, versículo 52, e fala o seguinte: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então as pessoas viam o progresso natural de Jesus, o que uma criança normal, saudável, inteligente faz aos 2 anos, é capaz de fazer aos 5, é capaz de fazer aos 10. Isso foi progressivo. Jesus, apesar de aos 12 anos ele estar conversando com mestres, mas é que a sua natureza, por não ter uma natureza pecaminosa, a memorização, o entendimento, a compreensão era muito mais rápida, mas Jesus crescia, se desenvolvia, e isso era notório tanto para os irmãos como para os pais de Jesus. Em Marcos capítulo 13, versículo 32, Marcos vai falar um pouco a respeito disso. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus começa a dizer para os discípulos que receberão o Espírito e o Espírito descerá, os discípulos pensam então que será naquele momento que Jesus vai implantar o reino dos céus. Esse reino onde ele virá e reinará para todo sempre e libertará a nação de Israel do jugo romano. O reino já estava entre eles, mas havia muita coisa para que acontecesse ainda. Então os discípulos apelaram para Jesus se aquelas promessas do Antigo Testamento da vinda do Messias estabelecer o reino de Deus, se iria acontecer naquele momento, porque se acontecer seria daqui a alguns dias. E eles já seriam os ministros do reino dos céus. E Jesus, então, declara isso. Mas a respeito daquele dia, isto é, do estabelecimento do reino de Deus, da vinda do Messias para reinar e para eliminar o mal, então Jesus fala, mas a respeito daquele dia, ou da hora, do momento que vai acontecer, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, da Trindade, somente o Pai sabe. A ideia aqui, talvez, de saber, talvez revele que Jesus, na sua humanidade ali, a sua humanidade estava limitada em saber esse fato. Mas pode ser que essa ideia de saber é a responsabilidade para que esse dia aconteça, ou que as pessoas saibam desse dia, vem do Pai. Jesus, como Deus, sabia, provavelmente sabia, né? Como Deus sabia todos os eventos e quando vai acontecer. Mas a responsabilidade de executar esse dia e de anunciar é o Pai. Ele assumiu essa responsabilidade para ele. A pessoa do Pai, o Deus Pai assume essa responsabilidade. Esse texto é um dos textos mais difíceis para a gente compreender. Nós devemos descansar o nosso coração e não ficar atribulados de como que é possível Jesus então não saber. Recapitulando o que nós vimos hoje sobre a humanidade de Jesus. No próximo estudo vamos ver as evidências, as declarações das Escrituras sobre a divindade de Jesus. E hoje nós então vemos algumas declarações das Escrituras que mostram para nós que Jesus era perfeitamente homem, completamente homem, 100% homem. Era uma pessoa, um só ser, mas com duas naturezas, a humana e a divina.
Então vamos recapitular aqui. Jesus teve um nascimento humano. Ele veio da descendência de Davi segundo a carne. Ele cresceu e desenvolveu naturalmente. Tinha um corpo físico e uma alma humana. Era sujeito às limitações físicas e teve certa limitação intelectual, que a gente coloca como certa limitação, porque a gente não compreende totalmente esse texto. Que bom que nós estamos seguindo esses estudos, e isso faz para nós descansarmos nas declarações sobre as verdades bíblicas. Compreender, entender todo como essa química dessas verdades bíblicas, não devemos nos preocupar com isso. Só devemos nos preocupar é quem disse, quem relatou, quem deixou registrado essas verdades bíblicas. Foi o Espírito Santo que moveu homens para escreverem e registrarem essas verdades. O texto foi inspirado, soprado pelo Espírito. Nós vimos a respeito das Escrituras como esse processo aconteceu. Se você não viu esse estudo, volta lá e veja como que é o processo da inspiração divina, que são as verdades bíblicas. Devem ser questionadas? Podemos até questionar, mas estaremos questionando a pessoa de Deus e o processo de inspiração, pois em Deus não há erro, não há capacidade para mentir, Ele nunca vai mentir, e mesmo que a gente não consiga compreender, um dia nós estaremos perto dessas verdades e contemplaremos essas verdades. Que Deus te abençoe, que Deus encoraje o seu coração, fortaleça o seu coração em crer que Jesus se identificou conosco, Ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e por isso Ele pode satisfazer a nossa culpa. Ele é semelhante a nós, Ele foi feito a nossa carcaça, Ele assumiu a nossa vida, Ele tabernaculou entre nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essas verdades a respeito de Jesus, da sua perfeita humanidade. Por isso Ele se torna um sacerdote empático, sacerdote que compreende a nossa miséria, e por isso Ele foi até o fim, porque Ele tinha um propósito de nos resgatar e nos fazer a sua igreja. Em Jesus nós oramos, pedindo ao Pai que nos ajude a compreender e a sossegar, a confiar plenamente nessas verdades que foram escritas e foram inspiradas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.